Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma Oft Live de revisão. Vamos repetir aqui o tema de retina, né, que já foi o tema de semana passada, por ser assim extremamente relevante, um dos temas mais importantes da prova do CBO e também um dos temas mais pedidos, um dos temas que a maioria de vocês tem bastante dificuldade. É um tema em que a prova do CBO costuma ser um pouco mais aprofundada, uma análise multimodal um pouco mais sofisticada. Então a gente resolveu trazer aqui mais uma semana de retina para dar um gás aí para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar bastante a live. Vou chamar aqui o professor Daniel e queria pedir para vocês compartilharem a live com os seus colegas. Queria pedir para vocês também interagirem com a gente, para a gente sentir que vocês estão com a gente. É importante para a gente manter aqui a energia da live, perceber que vocês estão com a gente, que vocês estão aqui participando, é muito importante para a gente. Boa noite, Dani. Boa noite, Bernardo. Boa noite, turma. Para mais um dia de revisão, nossa clássica e tradicional revisão de terça, né, Bernardo? Não pode faltar, né? É isso aí, a gente já está provavelmente aí há mais de 2 meses fazendo live toda semana. Eu acho que já foram 8 ou 9 lives. A gente tem falado que o objetivo disso daqui é estar mais próximo de vocês, estar ajudando aqui vocês a tirarem as revisões ali do papel, saírem da inércia, porque a gente sempre fala, revisão não é opcional. Nessa altura do campeonato, vocês precisam estar revisando. Então a gente tem um compromisso de um dia por semana revisar com vocês. Os outros dias vocês precisam sentar a bunda aí na cadeira e fazer o dever de casa, porque é fundamental para a aprovação. Exatamente. Essa é a ideia, nosso compromisso com vocês. Então já vai divulgando aí a live para aquele seu amigo que está preparando para a prova está chegando, né? Já está mais perto, a gente já tem a data, está se aproximando. Não tem escapatória, a gente tem que se preparar para chegar o mais preparado possível para não passar dificuldade, Bernardo. Eu não quero ver aluno passando dificuldade, cara. Quero ver aluno, Antes, pô. Ah, não, perdão, antes da gente divulgar o tema da live, queria pedir para a galera que está aqui online mandar aqui nos comentários, se vocês pudessem escolher um tema de retina, qual seria esse tema? Vamos ver se a gente escolheu um tema que a galera quer ver. se você pudesse escolher um tema difícil que você gostaria de aprender aqui hoje, só o necessário para acertar a questão, o que você gostaria, né? Em retina. Exatamente. O creme de la creme ali, aquilo que você tem que levar para a prova para gabaritar as questões, né? Então, a gente tem certeza que pode até não ser o escolhido, mas é um tema que deixa muita gente assim já com aquele arrepio quando ouve, né? E muita gente olha com preconceito para esse tema, mas a gente vai Sempre mostrar assim, cara. que não é para ser um bicho de 7 cabeças, né? Então, não vamos fazer um pouquinho de mistério ainda, a gente está esperando mais gente entrar, enquanto isso, a gente vai bater um papo. Então, pessoal, módulo de retina, né, coincidindo com o tema da live, é o módulo que a gente está passando agora. É um tema fundamental, um dos top 3 temas mais importantes da prova do CBO, aí junto com refração e junto com córnea, né, a meu ver, córnea junto com conjuntiva esclera é muito relevante também, retina e refração. Retina é um tema que você não tem como ir para a prova sem estudar análise multimodal, sem estudar os exames complementares, não tem como uma questão de imagem não cobrar essa. Hoje em dia eles cobram sempre um fundo de olho junto com um OCT, junto com uma autoflu, às vezes uma anjo, então a gente tem que estar ciente dessa análise multimodal. Então, as questões são mais sofisticadas e a gente precisa tá bem, precisa estar bem. Não tem como ir para a prova com conhecimento muito superficial, não. Exatamente. Bom, vamos lá, Bernardo. Vamos falar qual é o tema de hoje? Bora. Nós vamos falar hoje de distrofias. Pessoal, o pessoal não está participando. Pessoal, vocês têm que dar o feedback aqui para a gente, né? Tem que participar, tem que interagir, senão a gente perde também. A gente não sente que vocês estão com a gente. Então vamos lá. Energia
Vamos lá, e a gente vai falar de distrofias, né? O Dani vai falar das Ó, distrofias, mas pode falar. o tema distrofias, ele é um tema estratégico, por quê? Porque eu não sei por que os alunos têm um certo negócio com esse tema, Bernardo. Em distrofia de córnea é a mesma coisa, né? Porque envolve genética, um monte de doencinha, exame, e aí realmente acaba ficando um negócio que para o aluno de rua assusta. E o examinador sabe disso, né? Por isso que cai. E aí vai cair na teórica 2, vai cair na teórico prática, as imagens são muito características. Cai até na teórica 1, porque quando tu fala de distrofias, você tem que saber genética. E o que cai de genética é justamente essas doenças aí clássicas, de distrofia de córnea, distrofias da retina, parte de, ali de doenças congênitas ali de neuroftalmo, é isso. Né? Então, é um tema estratégico para a gente conversar aqui. E quando você pensa em retina e distrofia, você pensa em dois grupos de doenças, né? Você pensa nas difusas, aquelas que pegam toda ali, tem essa característica de pegar mais amplo ali a retina, e você tem as maculares, né? Aquelas mais do polo posterior, que são características também. E a gente vai discutir as duas, né, Bernardo? Pois E é. aí, acho que você, começa pela difusa, pela macular, o que você acha, Bernardo? Acho que pode começar pela difusa, eu acho, e depois a gente vem para o específico da mácula. Mas eu ia mencionar que esse tema é importante porque está tendo muito avanço também na área de terapias gênicas, né? Você vai mencionar aí provavelmente o Luxturna, mas além disso existem muitas pesquisas em andamento de outras terapias gênicas para outras distrofias de retina. Então é um tema quente, sabe? É um tema do momento. É um tema, são doenças que se estudam muito hoje em dia. Tem vários ensaios clínicos acontecendo. Então tem caído, como você disse, na parte de genética, né? Então é importante a gente estudar esse tema. Inclusive, o Luxturna caiu em farmaco, né? Isso aí é uma questãozinha que caiu mais recentemente e tudo mais. É Pois é. legal. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre essas distrofias difusas. O que eu quero? Eu não quero que você seja um especialista em distrofia, não. Eu vou te ensinar aquilo que é o mais importante para a sua vida como generalista e para acertar a questão. É isso. Não adianta você querer pegar a distrofia e saber os detalhes dos detalhes. Não, não é isso que você tem que saber. Você tem que saber o jeitão dessas doenças, cara. Então, quando você pensa em distrofia difusa, você pensa em algumas distrofias clássicas. A mais importante, aquela que vai cair na sua prova com toda certeza, retinose pigmentar, é uma delas. Cai bem menos a distrofia de Cones. Depois, a maurose congênita de Leber. Aqui é interessante por conta dos avanços que têm acontecido e também por conta de alguns achados bem característicos. Depois disso, as difusas da coroide, coroideremia e atrofia gyrata. Então, só o que você precisa saber, e aí quando a gente começa a conversar sobre a mais importante delas, que é a retinose pigmentar, Bernardo, a gente consegue entender essa doença, essa retinose pigmentar, facilmente, sem precisar decorar, cara. Isso é que é legal, porque quando você vai pegar no livro, você começa a ler ali sobre essas distrofias, realmente você começa a pensar, poxa, que conteúdo mais decoreba, coisa mais difícil. Não é para ser assim. Porque olha só, qual é a definição ali de retinose pigmentar? É uma desordem genética que afeta EPR e fotorreceptores. Então ela pega ali difusamente a retina. Grava essa informação. Só que eu quero que você grave mais especificamente uma ideia importante aqui. O som tá bom aí, pessoal? Se vocês puderem mandar aí som, Tá imagem, que eu ótimo. vou botar umas fotos, né? Tá ótimo. Legal. Tá no 4G aqui, boa, beleza. Bom, eu quero que vocês gravem um ponto importante aqui dessa história de ser uma doença, uma desordem genética de fotorreceptores EPR. Grava o seguinte: que fotorreceptor principalmente, Daniel? Principalmente bastonete. Pega um pouquinho de cone, beleza, eu concordo contigo. Mas bastonete, grava essa informação porque com isso você vai saber clínica, você vai saber os exames, tudo, vai ficar tranquilo. Beleza. A gente está falando de distrofia, a gente tem que conversar de genética. E para sua prova de genética, entenda o seguinte: quais são as heranças possíveis para se ter ali a retinose pigmentar?
Grava, qualquer uma vai dar lá. Autossômica dominante, recessiva, recessiva ligada ao X, esporádico, pode. Só que aqui eu preciso que você grave alguns pontos importantes. Primeiro, qual é a mais comum? Autossômica recessiva. Qual é a de melhor prognóstico? Ou seja, aquela que a doença vai manifestar os sintomas só mais tardiamente. O paciente ele tem a maior parte da vida ali enxergando ok, e aí só tardiamente começa a desenvolver sintomas. Autossômica dominante. E a pior é a recessiva ligada ao X. Então, repetindo, qual é a mais comum? Autossômica recessiva. Qual é a de melhor prognóstico? Autossômica dominante. Qual é a de pior prognóstico? Recessiva ligada ao X. Isso aqui eu preciso que vocês gravem. Beleza. Qual é o grande alvo da retinose pigmentar? A gente comentou. Bastonete. Esse é o grande alvo. Então, eu pergunto para vocês. Vamos pensar aqui, pessoal, sem decorar. Vamos pensar no jeitão clínico da doença. Bom, é uma doença genética. Vai pegar um ou os dois olhos? Os dois olhos. É genético. Os dois olhos têm o mesmo código genético. Doença bilateral, classicamente. Ok. O grande alvo é o bastonete. Bastonete, que é responsável pela visão noturna. Não é assim? É ele que está envolvido principalmente em situações de baixa luminosidade. Então, pergunto. Qual é o sintoma precoce do paciente? É dificuldade de ver à noite ou dificuldade de ver de dia? Tá fácil, não precisa decorar. Dificuldade de ver à noite, amigo. É o bastonete que é o grande alvo, não é assim? Ele que me faz ver à noite? Beleza. Então, sintoma precoce, nictalopia. Grava essa informação. Tá, Daniel, mas você falou que pega cone também. Pega. Lá pra frente, vai pegando, pega. Ou seja, sintoma tardio, visão de cores. Perda de visão de cores. Tardiamente na doença. Ok, não precisei gravar, só no raciocínio. Vamos continuar no raciocínio aqui. Pergunta a você, onde tem mais bastonete? É no centro da mácula ou é na periferia da retina? A gente sabe, né? No centro ali da mácula é muito mais cone, né? A concentração de cones é maior. Bastonete pega mais periferia. Então, se o grande alvo é o bastonete, como que vai estar o campo visual do paciente precocemente, pessoal? Vai estar com escotoma central ou com escotoma periférico? Escotoma periférico, porque eu sei que o grande alvo é o bastonete. Não estou precisando decorar nada aqui, é só raciocínio. Ah, Daniel, mas pega cone também. Você falou que pega cone? Pega, vai pegar campo central mais ali com a avançada doença. Pronto, gravou a clínica. Sintoma precoce, nictalopia. Sintoma tardio, vai perdendo visão de cores, baixa de acuidade visual. Beleza, campo visual precoce, perda periférica. Tardio começa a perder visão central também. Legal. Então, gravado isso aqui, a imagem da prova, Daniel. Qual é a imagem da prova que já caiu muitas vezes e vai continuar caindo sempre, porque é clássico, é característico. Olha aqui, ó, pessoal. Tá aqui. Essa é a imagem da prova. Existe uma tríade nessa imagem. Vamos lá. Primeira coisa que chama atenção, essa pigmentação aqui que a gente chama de espículas ósseas. Olha como pega mais periferia, tá vendo? Por quê? Bastonete, não é assim? Olha só, espículas ósseas. O que mais? É uma doença ali do EPR, pegando fotorreceptor. Tudo isso se junta no nervo óptico. Então, o nervo óptico pálido. A retina está doente, o nervo óptico vai estar pálido. E para finalizar a tríade, os vasos estão atenuados, afilados. Então, qual é a tríade da retinose pigmentar? Essa imagem é clássica do fundo de olho, vai aparecer. São 3 pontos: espícula óssea, palidez séria, é uma palidez importante, uma palidez assim, parece uma vela, por isso que a gente fala séria do disco óptico, e atenuação dos vasos da retina. Perfeito. Bem tranquilo. Aí a questão ela pode perguntar o seguinte, ela vai querer te complicar. E aqui, ERG, estudos eletrofisiológicos são muito utilizados, né, para esse tipo de doença. Ela vai querer te dizer assim, qual é o padrão de um paciente com retinose pigmentar? Precisa decorar? Não precisa. Te pergunto, a resposta dos bastonetes e a resposta dos cones, quem vai estar mais reduzido? O principal alvo é o bastonete, ou seja, a resposta dos bastonetes estará mais reduzida. Posso até ter na doença mais avançada, já que ela é um problema difuso ali, poxa, tem 120 milhões de bastonetes na retina, 5 milhões de cones, então pega todos aqueles bastonetes ali, posso até ter um ERG extinto, eventualmente.
Pode acontecer. Não precisei decorar, só aqui, raciocinando. Tranquilo, né, Bernardo? Bem tranquilo. Legal. Então, dominado aqui essa parte de clínica, exames da retinose pigmentar, a genética, a imagem clássica. O que pode cair mais em prova? Aqui, teórica 2. Eles podem querer perguntar assim, bom, existem algumas complicações associadas à retinose pigmentar. 3, pessoal. 3. Vamos gravar. 3. Edema de mácula. Primeira complicação possível. Esse paciente pode vir com edema de mácula para você. Geralmente responde ao uso de acetazolamida. Ponto. É só isso que você tem que gravar. Segundo ponto, você pode ter doenças ali na interface vítreo-retiniana na mácula. Pode ter buraco macular, pode ter ME. Isso pode acontecer. Nunca vi cair não, tá? Mas agora o que eu já vi cair foi a terceira complicação, que é catarata subcapsular posterior. Pronto. Existem essas 3 complicações aqui que podem vir junto no teu paciente. Edema de mácula, doenças da interface macular ali e a terceira, que é a catarata subcapsular posterior. Essa, a gente está na mão aqui, está bem dominado a retinose pigmentar, sem decorar nem nada. Agora, isso eu estou falando da retinose pigmentar clássica, né? Só que existem alguns pacientes que vêm com retinose pigmentar e mais alguma alteração sistêmica. E aí a gente começa a falar de retinose pigmentar sindrômica. E existem 3 que caem em prova. 3. A primeira, eu quero saber se o pessoal está ligado, né? Porque eu quero ver o pessoal participando aí. Vamos lá. Vamos ver quem está ligado aí, quem é aí Oft Review, é já mais aí raiz. Eu quero saber. Caiu na prova. Retinose pigmentar mais surdez. Qual é a síndrome? A clássica. Tem outras. Cara, que pode dar surdez e retinose pigmentar, tem outras, beleza. Mas tem uma que é clássica, que recebe o nome de um cantor famoso, que eu boto em aula. Manda aí. Vamos ver se o pessoal tá sabendo. Ah, boa. Ó, a Marcela já mandou. Ó, eu fiquei até aliviado. Obrigado, Marcela. Obrigado pela participação. Boa. A Isa mandou. Obrigado, Isa, pela participação. É exatamente isso. A Juliana. Boa. A galera tá sabendo. É isso aí. Pessoal, só lembrar do Usher, né? Que é um cantor. Só que quem tem síndrome de Usher, infelizmente, não consegue ouvir a música dele. Entendeu? Grava assim. É uma contradição. Mas eu gravei assim, cara. Eu gravei assim. Engraçado que na música ele fala, no começo da música ele fala, né? Usher, 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 síndrome de Usher. Boa, para gravar. Legal. O que pode cair de síndrome de Usher, Bernardo? Retinose pigmentar, mais surdez. E a herança autossômica recessiva. Acabou. Só isso que eu quero que você saiba. Grave isso aí. Beleza. Aproveitar, deixa. Vamos ver se tem. Assim, não é para atrapalhar a percepção, o acompanhamento da aula, mas mandem aí outras causas de cegueira e surdez. Existem várias causas de cegueira e surdez. Mandem aí quais vocês lembram, mas assim, importante que a principal causa de cegos e surdos é síndrome de Usher, tá? A principal causa dessa combinação cegueira com surdez é síndrome de Usher, além de ser clássico, é o mais comum também. Mas existem outras causas de cegueira ou baixa visão e surdez. Então vamos ver se vocês lembram algumas aí, depois a gente comenta, mas tem uma lista assim, de mais de 10 causas, mas algumas são bem emblemáticas. Vamos ver se a galera lembra aí, mas enquanto isso você vai continuando a aula. Perfeito, show de bola. Legal, já dominaram uma que cai. Essa é a que mais cai disparado. Cai lá uma foto de retinose pigmentar e no enunciado fala, o paciente tem surdez. Qual é o diagnóstico? Usher, acabou. Pode ir para a próxima. Qual é a próxima, pessoal? A próxima é a seguinte, é a síndrome de Bardet-Biedl. Vou te falar, Bernardo, que ela não cai tanto assim quanto essa retinose com surdez do Usher ou com relação à terceira síndrome que eu vou falar aqui, mas ela caiu na minha copa interoftalmo, então fiquei marcado. Vai que eles peguem essa questão e puxem aí para a prova, né? O que é Bardet-Biedl? O que eu quero que você lembre? Herança autossômica recessiva também. Característica, retinose pigmentar e um paciente gordinho, baixinho, com mãozinha curta. É isso, quero que você grave isso. Baixa estatura, gordinho e
polidactilia. Mãozinha curta, polidactilia. Olha só. Esse é o carinha clássico. Ele vai ter retinose pigmentar, polidactilia e ele é baixinho e gordinho. Pronto. Bardet-Biedl. Legal. A terceira, o Mário ele já até falou aqui, né? O Mário já até mandou aqui, já mandou a real aqui. É isso aí. A terceira é Kearney-Sayre. Pessoal, assim, Kearney-Sayre não é uma retinose pigmentar clássica, não, tá? É um fundo de olho com alterações pigmentares. Aí eu coloco aqui para a gente relembrar, tá? Então, alterações pigmentares no fundo de olho associado à oftalmoplegia externa progressiva. Quem que lembra, né? Oftalmoplegia externa progressiva associado a alterações cardíacas. Isso é o paciente com Kearney-Sayre. A gente falou aqui de 3 síndromes, 2 eram autossômicas recessivas. Aqui, olha, prova de genética mitocondrial, Kearney-Sayre mitocondrial. É assim que vai cair na tua prova. Por ela ter essa herança clássica, ser uma doença mitocondrial clássica, é uma prova que pode ser lembrada em genética. E tem até uma outra doença mitocondrial famosa, né, Bernardo? Lá em neuroftalmo. Não sei se a galera vai conseguir resgatar aí da memória, né? São as duas condições com herança mitocondrial que podem cair na prova de CBO é Kearney-Sayre e a outra que você mencionou, que é a neuropatia óptica hereditária de Leber. É um prato cheio para a prova de genética mesmo. A questão é que genética, geralmente, uma questão da prova teórica 1, né? E geralmente é perguntando alguma coisa de herança de alguma doença. Ou então algum conhecimento teórico ali de o que é uma herança autossômica dominante, uma herança autossômica recessiva. Tema bem tranquilo que a gente mata tranquilo no curso, assim, é bem simples. Mas a questão das heranças chama atenção e é bom gravar mesmo. Herança mitocondrial, Kearney-Sayre e neuropatia óptica hereditária de Leber. Legal. Pronto. Ó, fechamos aqui. Retinose pigmentar. Cara, você não erra a questão de retinose pigmentar com quem a gente conversou aqui. Eu garanto, tranquilo. A próxima distrofia difusa, a gente cai muito pouco, então eu vou passar por ela mais tranquilo aqui, mais rápido, por conta dos achados, né? Que é a distrofia de cones. Engraçado que no Ianoff, quando você vai ler o Ianoff, ele fala assim, distrofia de cones ou retinose pigmentar inversa. Ele chama desse jeito. E faz muito sentido. Porque aqui o grande alvo, a doença é uma desordem genética que pega EPR e fotorreceptor, igual. Só que o grande alvo aqui é que ela pega mais cones e um pouco de baixo tonete. Então inverte. Por isso que ele chama de retinose pigmentar inversa e faz todo sentido. Herança genética pode ser qualquer uma. Dominante, recessiva ligada ao X, esporádico, só que a mais comum é recessiva ligada, é a recessiva somente. Beleza. Vamos entender o jeitão da doença. Vamos lá, jeitão da doença. Uni ou bilateral, pessoal? Desordem genética. Bilateral. Ok? O que o meu paciente vai se queixar precocemente? Mais precocemente? Olha, o dano é no cone. O que o cone me entrega de função? Visão durante o dia, visão de cores, acuidade visual. Quais são os sintomas precoces? Baixa de acuidade visual, hemeralopia, a de ver de dia, piora na visão de cores. Tá, Daniel, mas pega também baixo tonete, pega. Então, como é que vai estar o campo visual do paciente? Primeiro, defeito central. Com avançada doença, vai pegando campo periférico também. Mas o começo é defeito central. Beleza. E a imagem é muito clássica. Olha só como é diferente, né? Olha aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. O que eu vejo? Clássico nesses pacientes, aquele bullseye, o famoso bullseye. Por quê? Porque os cones eles estão concentrados na mácula. Então a alteração realmente eu vou ver mais na região do polo posterior, apesar de ser uma doença difusa da retina. Perfeito? Então esse é o achado clássico, o achado do bullseye. Então cai lá na prova, doenças que podem causar bullseye. Bom, distrofia de cones é uma delas. Se você faz o OCT, é exatamente isso que você vê. Você vai ver que a linha elipsoide, que representa parte dos fotorreceptores, ela vai sumir, principalmente onde tem mais cones, na mácula. Ela vai dar uma sumidinha aqui. É isso que você vai ver.
Campo visual, escotoma central. Visão de cores, prejudicado. Como é que vai estar o ERG? A resposta dos bastonetes e dos cones. Quem que vai estar pior? Vai estar reduzido aqui a resposta fotópica, que é a dos cones, que é a da luz dos cones. E o flicker, que também avalia cones, vai estar reduzido. Não precisou decorar. Só com aquela ideia, distrofia que afeta principalmente cones e também bastonetes. Sem decorar, pronto. É isso que você precisa saber de distrofia de cones. Imagem, genética e os exames que a gente comentou aqui. Perfeito. Agora a gente passa para a nossa terceira, penúltima doença aqui, queridinha, tá? A maurose congênita de Leber. Aqui olha só que interessante, né? Dentro desse conceito da maurose congênita de Leber, a gente tem algum grupo de distrofias que tem como característica serem distrofias muito graves e de manifestação muito precoce. Então a gente está falando aqui de criancinha, de bebê. Criancinha, bebê ali, com uma distrofia muito grave, baixa de visão extremamente importante, geralmente autossômica recessiva. Geralmente é o mais comum, autossômica recessiva. Então, estou falando de uma criancinha com 20/200 de visão, PL, nistagmo, negócio grave. Que você faz um fundo de olho e você vê uma retina estranha, com alteração pigmentar, áreas atróficas. Não existe um padrão clássico de fundo de olho. Mas você tem que entender. Distrofia grave de início precoce, baixa visão, nistagmo. A visão desses pacientes é tão baixa que eles têm um achado muito característico, que é o chamado reflexo óculo digital. Eles ficam coçando o olho como se estivesse querendo estimular mesmo ali a visão do teu paciente. E aí, nessa de ficar ali fazendo esse reflexo de coçar o olho ali, de apertar o olho, você desenvolve duas alterações. Reabsorção da gordura orbitária, enoftalmo, e, além disso, a gente sabe, você coça o olho, você pode ter o quê? Ectasia corneana, né? É clássico, né? Ceratocone. Então, esse paciente pode ter isso, tá? Clássico, informação de prova. Como é que vai estar o ERG nesses casos? Doença extremamente grave. Vai estar extinto. ERG extinto numa criancinha jovem, reflexo óculo digital, enoftalmo, ectasia corneana, cuidado visual 20/200 para PL, a maurose congênita de Leber. Qual é o grande tchan aqui da maurose congênita de Leber? Pessoal, é o seguinte, olha que interessante. E isso é o futuro das doenças genéticas, né? Descobriram que um tipo de amaurose congênita, um tipo de mutação que pode dar amaurose congênita de Leber, é uma mutação chamada RPE65. Essa mutação, você conseguiria corrigir ela. Como? Através de uma medicação chamada Luxturna. O que é o Luxturna? O Luxturna é um adenovírus que dentro dele tem o gene correto, o gene funcional. E aí o cirurgião vai lá, injeta esse adenovírus no espaço subretiniano, esse vírus vai lá na célulazinha do EPR, pega o gene funcional e integra na genética defeituosa do paciente. Negócio fabuloso, né? É um negócio assim inacreditável e com bons resultados, só que ainda é uma medicação um pouco cara, né? Eu não me recordo o valor, mas é coisa para mais de o quê, Bernardo? Uns 500 mil reais? Provavelmente, né? Não sei. Falaram que no lançamento, há uns 2, 3 anos atrás, passava até de R$ 1 milhão. Também não sei o valor atualizado como tá, mas é caro. Ainda não está muito acessível, né? O que caiu na prova? Perguntava assim, qual era o mecanismo de tratamento? Como o vírus vai lá e adiciona o gene, a resposta era terapia por adição. Essa era a resposta. Achei a questão bem específica, concordo, tal, mas atualidade, grava isso aí, pode ser que caia de novo. E Bernardo, para a gente finalizar aqui, agora falamos aí das 3 principais, agora falar das distrofias difusas de coroide. E aqui, pessoal, são 2 doenças, mas é pouquinha coisa que tem que gravar, tá? Coroideremia e atrofia girata. O que é a coroideremia? Você tem ali uma atrofia difusa da córeo capilar. Se a córeo capilar ela atrofia, a retina externa vai para o espaço também, né? Porque ela alimenta a retina externa. Então, a EPR fotoreceptor sofre. Então, é uma atrofia difusa da córeo capilar, dos fotoreceptores, que vai da periferia para o centro.
Então, a imagem é muito típica. Olha só que interessante, né? Você vê aqui, ó, uma atrofia difusa que vai da periferia e o centro ainda preservado. Quando você faz a angiofluo, você só vê os vasos grandes da coroide, core capilar já era. Olha só que interessante, chama bem atenção. O que já caiu em prova? Imagem e a herança. Tem que saber a herança. Recessiva ligada ao X. Isso já caiu em prova. Prognóstico visual muito, muito, muito ruim. Bem ruim. E a doença, por ser muito grave, né, pega ali uma atrofia muito importante, o ERG pode ser extinto. A visão é tão ruim, o prognóstico é tão ruim que o ERG pode ser extinto. Não há o que se fazer ainda com relação a essa doença. A segunda distrofia difusa da coroide é a atrofia girata. Atrofia girata, uma doença autossômica recessiva, já caiu em prova a genética, então fiquem atentos para a genética autossômica recessiva, em que eu tenho um defeito num gene da ornitina aminotransferase. O que essa ornitina aminotransferase faz, pessoal? Ela participa ali do metabolismo da ornitina. Então, sem essa enzima funcionante, a ornitina sobe demais e ela começa a causar danos na retina. E o que cai na prova é a imagem, além da genética, né? A imagem clássica, olha só. Você começa a ter patches de atrofia na periferia da retina, olha, e esses patches clássicos, eles vão aqui, ó, indo em direção ao polo posterior, tá? Uma perda visual progressiva. Com a avançada idade, o paciente ele vai pegando ali a região central e a visão vai caindo, o ERG pode ser extinto também. Diferente da coroideremia, aqui existe conduta. A conduta é o quê? Controlar esses níveis de ornitina. É possível? Sim. Como? Usando vitamina B6, que é a piridoxina. Ela ajuda no metabolismo dessa substância. E restringindo o consumo de arginina, que é o precursor da ornitina. Então, se eu restringo ali o precursor, diminuo a produção de ornitina. E se eu melhoro o metabolismo da substância com piridoxina, eu também diminuo esses níveis de ornitina. Então, pronto, Bernardo. Ó, fechamos, passei 2 minuos. 2 minutos. Não, Mas tenho certeza aí tranquilo. que foi aí que ajudou aí o pessoal a gravar essas distrofias difusas. Com essas informações, você vai bem seguro, pessoal, para a prova realmente aí. Tá? Então, obrigado aí pela atenção do pessoal e pela participação. 2 detalhes aí só para enriquecer a discussão, já que a gente está falando bastante de genética. A gente falou que herança mitocondrial em oftalmologia é Kearney-Sayre e neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, vou dar mais uma pérola genética aí. Herança recessiva ligada ao X em oftalmologia, você tem que lembrar de 3 condições. Uma delas é muito fácil. Retinosquise juvenil ligada ao X, tá no nome. Caiu essa questão, né? Inclusive, já caiu. Qual doença tem herança recessiva ligada ao X? A letra A era retinosquise juvenil. Pô, quem errou essa, a me desculpar, não podia ter errado. A segunda condição é essa que você falou, coroideremia, sempre cai. E a terceira é a megalocórnea, não tem a ver com retina, a megalocórnea. É claro que, igual você falou, retinose pigmentar também pode ter herança recessiva ligada ao X, mas ela é mais comum a autossômica recessiva. Estou falando as que classicamente são recessivas ligadas ao X, megalocórnea, coroideremia e a retinosquise juvenil ligada ao X. E é importante a gente lembrar que sempre que uma condição é recessiva ligada ao X, ela é mais comum em homens, tá? Então, uma pérola isso também. Isso, é uma pérola genética. Tá? Então, retinosquise juvenil ligada ao X, coroideremia, megalocórnea vão ser mais comum em homens. E o segundo pitaquinho que eu queria dar, mas na verdade não é nem um pitaquinho, é só um comentário, né? Essa imagem da atrofia girata é muito clássica, né, cara? Essas placas de atrofia corioretiniana parecem até meio geográficas, né? Eu gosto de lembrar assim, girata geográfica, sabe? Tipo assim, não tem a ver, mas parece meio que um negócio, meio que um mapa, assim, um negócio meio geográfico que vem da periferia do centro e realmente é muito característico. É um negócio que uma vez o Bernardo Batti me falou e que realmente faz sentido, né? Parece uma girafa, né? Esses patches aqui da girafa. Boa. E faz sentido, moço. Se você tem dificuldade para gravar, então lembra da girafa, atrofia girata, né? Boa. Perfeito. Bom, vamos falar agora das distrofias maculares, então, né? Já que a gente já explorou as distrofias difusas. Distrofias maculares, eu queria conversar com vocês sobre 3 condições apenas.
A primeira e mais importante, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, a doença de Stargardt. A segunda vai ser a doença de Best. E a terceira vai ser a própria retinosquise juvenil ligada ao X, que a gente acabou ali de dar só um pitaquinho genético. Bom, vamos começar com a doença de Stargardt. É muito importante a gente falar de Stargardt, por quê? Porque ela é a distrofia macular mais comum de todas. Se ela é a distrofia macular mais comum de todas, é esperado que ela seja mais cobrada em prova, e é verdade, é a distrofia mais cobrada em prova disparado dentre as maculares, tá? E aqui não tem muita diferença em relação ao que a gente viu aí nas distrofias difusas. A gente tem que saber a genética, tem que saber a clínica, as imagens, não tem muito para onde fugir. Mas não é muito difícil, não. E aqui na doença de Stargardt, eu chamo muita atenção para o gene, tá? Porque é um dos genes aí mais clássicos e mais Bora, lembrados chama o em pessoal, prova. Bernardo. Chama o pessoal aí. Qual é o gene? Qual é o gene? Manda pra gente Pois é, aí. qual é o gene alterado na doença de Stargardt? Manda aí se vocês souberem, porque é um dos genes que mais frequentemente aparece em alternativa, que mais frequentemente aparece aí nas provas, tá? Então vou deixar aqui o mistério, enquanto eu vou falando outras coisas, daqui a pouco eu volto no gene. Bom, ela é a distrofia macular mais comum, né, de todas, e ela é uma das principais causas, Dani, de visão subnormal em jovens, tá? Então, paciente jovem ali, na faixa etária dos 15 anos, né, 10 anos até 20 anos, com visão subnormal, uma das causas mais comuns é a doença de Stargardt, tá? A genética aqui, ela é autossômica recessiva, tá? Então a gente tem que conhecer essa genética, autossômica recessiva, e o gene, ninguém mandou aí, mas é o gene ABCA4, tá? Então você tem que lembrar, aí ó, o João Leonardo falou junto comigo, é isso mesmo, gene ABCA4, você precisa conhecer esse gene da doença de Stargardt, é uma das doenças que mais se pesquisa hoje em dia dentro da genética, provavelmente em breve vai sair alguma terapia para a doença de Stargardt também, porque existem alguns ensaios aí com bons resultados aí nos estágios iniciais dos estudos, tá? Então, distrofia macular mais comum, gene ABCA4, autossômica recessiva. Bom, vamos para a clínica, porque perdão, a clínica aqui, ela é bem rica, pessoal. Então a gente tem que conhecer, tem que bater o olho e lembrar. Esse paciente, ele vai ter uma disfunção no EPR, ele vai ter um acúmulo de lipofuxina no EPR. E esse acúmulo de lipofuxina no EPR vai gerar um aspecto muito clássico, que são os flecks. São lesões amareladas em formato de peixinhos, formatos piciformes, que se distribuem do centro para a periferia, né, num padrão aí de distribuição centrífugo, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que são os flex. Não tem como bater o olho nisso daqui e não pensar em Stargardt, tá? Essas lesões amareladas a nível de EPR, com essa distribuição centrífuga em formato de peixinho, formato piciforme. Mas essa imagem, ela chama atenção, tá bem boa essa imagem, para um outro achado muito característico. Percebam como a fóvea desse paciente, ela não tem brilho, ela é fosca, é um aspecto que a gente chama de fóvea em bronze batido. Isso acontece por conta de uma atrofia do EPR, vai perdendo o pigmento, vai atrofiando, ela perde o brilho, fica esse aspecto aqui em bronze batido. Se essa doença evolui, pessoal, nos estágios avançados, ela pode evoluir para uma atrofia do EPR bem profunda, inclusive podendo formar o que a gente chama de bullseye ou maculopatia em alvo, tá? E eu chamo a atenção de vocês para as três principais causas de bullseye, as três principais causas de maculopatia em alvo, são justamente elas. Maculopatia por cloroquina, né, uma das mais importantes, a distrofia de Cones, que o Dani comentou há pouco, e a doença de Stargardt, tá? Então, as três principais causas de bullseye aí para vocês gravarem. Isso aí Pode é para falar. brilhar no ambulatório. O chefe pergunta, você joga logo, pega 3, né? Exato, Isso acontece, as exatamente. discussões acontecem nos ambulatórios aí do Brasil, né? A acuidade visual desse paciente, ela está bem reduzida, né? Então, o paciente com 20/100, 20/200 de visão, como eu mencionei para vocês, é um paciente que tem, na grande maioria das vezes, visão subnormal mesmo, próximo até de cegueira ali, na faixa de uns 20/200, tá? Então, é uma das principais causas de visão subnormal em jovens. Mas do que mais cai na prova do CBO, Dani,
inclusive na prova de imagens, então é muito importante, porque a prova de imagens são apenas 50 questões, é uma prova que algumas pessoas têm bastante dificuldade, é o padrão da angiofluorescinografia, que é um padrão muito clássico, né? A gente chama esse padrão de silêncio coroide, ou então em inglês, né, dark coroide. Isso vai aparecer em 80% dos casos desse aspecto. Olha só, a gente não consegue ver aí a fluorescência de pano de fundo da coroide, né? A gente está vendo aqui, ó, apenas um Pretão, defeito. né? A gente está vendo aqui apenas um defeito em janela central por conta da atrofia do EPR, né? Então o EPR atrófico aqui na região central vai permitir que a gente veja a fluorescência da coroide, né? Até um aspecto de bullseye aqui, beleza? Mas percebam como o pano de fundo da coroide a gente não consegue ver. Isso acontece por conta de um bloqueio exercido pela lipofucsina. Então, esse aspecto de dark coroide, coroide escura, silêncio coroideu, tem vários nomes, vai aparecer em 80% dos casos, é um aspecto muito clássico que a gente tem que gravar. Já caiu várias vezes na prova, tá? É o que mais cai de Stargardt. Quem está no nosso curso lá vai fazer as questões de distrofia, vai ver que sempre cai silêncio coroide, seja na prova de imagem, seja na teórica 2, em alguma alternativa, tá? Os flex, eles apresentam um padrãozinho hiperfluorescente em alguns casos, tá? Inclusive mostrando aquela distribuição centrífuga que eu falei para vocês. Então tem vários padrões na anjo, mas o que a gente tem que lembrar? Coroide escura, os flex hiperfluorescentes, e nos casos de atrofia do EPR em bullseye, você vai ver aquele defeito em janela central. A gente também tem que conhecer o aspecto da autofluor. Olha como que é o aspecto da autofluor, super interessante também. Bom, chama atenção logo de cara aqui, ó, uma área de hipoautofluorescência central. Por que tem hipoautofluorescência aqui? Porque o EPR morreu, o EPR atrofiou, e quem é hiperfluorescente, né, é a lipofucsina do EPR. Então você tem uma hipoautofluorescência central na região de atrofia do EPR. Os flex, eles são de lipofucsina, né? E a substância hiperautofluorescente é a lipofucsina. Então percebam que você tem um padrão de hiperfluorescência dos flex com padrão aqui centrífugo. Mas chama atenção que, olha só, a região peripapilar é poupada, tá? Então esse é um detalhe importante também. Então esse é o aspecto característico da autofluorescência que a gente precisa conhecer. Então a gente tem a hiperalto dos flex no padrão centrífugo, poupando a região peripapilar, e a hipoalto central por conta da atrofia do EPR. Aqui nas distrofias maculares, Dani, é interessante, porque o ERG de campo total, né, que você falou várias vezes aí na parte de distrofias difusas, na grande maioria das vezes ele é normal, porque o ERG de campo total olha para a retina inteira. Se você tem uma disfunção na mácula, o ERG de campo total ele tende a ser normal. Mas se o caso for muito grave, muito avançado, né, mesmo sendo uma doença macular, pode ter uma alteração no ERG de campo total. Agora, o ERG multifocal, Mácula multifocal que afetada. avalia a mácula, ele vai estar completamente alterado. Atualmente não há um tratamento aprovado para a doença de Stargardt. O que recomenda-se, pessoal, é evitar suplementos que contenham vitamina A. Às vezes, né, um desavisado, né, um oftalmologista desavisado pode achar, é uma doença da retina, vou suplementar aqui, vai dar um multivitamínico com vitamina A. Nesses pacientes pode haver uma aceleração do acúmulo de lipofucsina, tá? Então não tem nenhum tratamento aprovado ainda, mas em breve vai aparecer alguma coisa, é uma das doenças que mais se estuda aí do ponto de vista genético. Então, de doença de Stargardt, era isso que a gente tem que saber, basicamente a genética, lembrando mais uma vez a autossômica recessiva, gene ABCA4, o padrão do fundo de olho, né, do bronze batido ali na fóvea, os flex, né, o silêncio coroideu na angiofluorescinografia, é basicamente isso que a gente tem que lembrar. Vamos falar agora de outra distrofia macular, essa também é relativamente frequente, que é a doença de Best. Né? A doença de Best, pessoal, ela já tem uma herança autossômica dominante, diferente da doença de Stargardt, que é autossômica excessiva, que é autossômica dominante. E o gene é o gene BEST1. Esse é muito fácil de gravar. Doença de Best, gene BEST1. É uma doença, uma distrofia que aparece na infância em indivíduos ali na faixa etária entre 3 e 15 anos de idade, geralmente. Então aparece na infância ou no início da adolescência, e ela tem um prognóstico bem melhor do que a doença de Best.
Tá? Se na BEST a gente está falando ali de uma acuidade visual próxima a 20/200, aqui eu estou falando numa acuidade visual geralmente melhor do que 20/60, né? Mesmo em casos mais avançados. Então, é uma doença que tem um prognóstico melhor do que a doença de BEST. Aqui também a gente tem que bater o olho e reconhecer a É imagem. É muito clássica a imagem, cara. extremamente clássico e já apareceu na prova de imagens, então a gente tem que conhecer. Mas vamos entender essa doença como um espectro evolutivo. Ela tem alguns estágios, né? O estágio 1 é o estágio pré-viteliforme. Então ainda não tem aquela lesão viteliforme clássica, tá? Você tem apenas uma alteração discreta do EPR, não tem uma lesão viteliforme clássica ainda. Mas um detalhe interessante dessa fase é que o eletrooculograma já está alterado, tá? Esse é um marco da doença de Best. O eletrooculograma ele está alterado em todas as fases da doença, ele está severamente alterado em todas as fases da doença, mesmo no estágio pré-viteliforme. Esse indivíduo aqui perfeitamente pode ter uma acuidade visual normal, tá? Ou discretamente reduzida, mas ele já tem o eletrooculograma alterado. O segundo estágio é o estágio viteliforme. É a clássica lesão em gema de ovo. Viu essa lesão em gema de ovo num adolescente ou uma criança, pessoal, bilateral, não tem como não pensar em doença de Best. Então, lesão viteliforme é um depósito amarelado abaixo da retina, tá? Acima do EPR, abaixo da retina, então é subretiniano, lesão em gema de ovo. Com o passar da idade, esse indivíduo ainda tem uma acuidade visual pouco reduzida, próxima do normal, tá? Mas como eu falei para vocês, o eletrooculograma severamente alterado. O próximo estágio, o estágio 3, é o estágio de pseudo-hipópio. Olha o que acontece, uma reabsorção parcial desse material viteliforme. Forma esse aspecto de pseudo-hipópio, como se fosse um nível líquido, né? Como se fosse um nível ali. Parte do material viteliforme foi reabsorvido e parte permanece, tá? Então esse aspecto é o aspecto do estágio 3, esse indivíduo ainda tem uma acuidade visual relativamente preservada. No estágio 4, olha só, é o estágio de ovos mexidos, é o estágio vitello-eruptivo. Quase toda a lesão viteliforme já foi reabsorvida. Você tem ali áreas de atrofia do EPR entremeadas com essa lesão viteliforme aí que dá um aspecto de ovo mexido. Nesse caso, o indivíduo já tem uma acuidade visual um pouco mais reduzida, e na faixa que eu mencionei para vocês, mais ou menos 20/60, geralmente. E o último estágio é um estágio mais atrófico, em que toda a lesão some e você tem apenas ali uma área de atrofia do EPR, é o estágio 5. Tá? Então, é assim que evolui a doença, né? Ela tem todos esses estágios, né? E você vai tendo a progressiva reabsorção desse material viteliforme, dando lugar a uma atrofia do EPR. Só nesses estágios mais avançados é que a acuidade visual cai um pouco, mas ainda assim o prognóstico é melhor do que na doença de Stargardt. Um detalhe importante que nem todo mundo sabe é que as lesões elas podem ser multifocais também. Tá? Pode haver, existe, né, a BEST multifocal, em que você tem não apenas a lesão viteliforme central, mas também lesões multifocais. Isso pode aparecer em até 30% dos casos. Isso é um detalhe importante. E um outro detalhe importante é que esses pacientes podem complicar com neovascularização macular, tá? Em até 20% dos casos. Então, é uma das distrofias que pode complicar com neovascularização de mácula, tá? E nesse caso, os pacientes podem ter uma baixa visual um pouco mais importante, tá? Então, Perfeito. basicamente era isso de BEST. A gente tem que falar só mais um detalhe aqui da avaliação multimodal, que eu queria trazer para vocês, que é a avaliação aqui da Anjo e da AutoFlu. Olha só, na Anjo, a gente tem uma hipoauto por bloqueio. Então, a lesão viteliforme, sobretudo no estágio viteliforme, né? Você vai ter um bloqueio da fluorescência normal da coroide, tá? Então, você vai ter uma hipoauto por bloqueio. Vocês estão vendo ali, ó, na região central, um bloqueio da fluorescência normal da coroide. É claro que nos estágios mais tardios, muda, porque você vai ter a atrofia do EPR nos estágios tardios. Aí, nesse caso, você vai deixar de ter uma hipoauto por bloqueio e vai ter uma hipoauto não, hipofluorescência e hiperfluorescência. Não estou falando de autofluo, estou falando de Anjo, perdão. Então, você tinha uma hipofluorescência por bloqueio, você passa a ter uma hiper por defeito em janela, porque o EPR morreu ou ficou atrófico aqui nos estágios avançados. Na autofluor, olha que interessante, o material viteliforme, ele é hiperfluorescente, então você tem uma Hiperalto. hiperalto nas fases mais precoces e nas fases mais tardias, hipoautofluorescência, porque o material viteliforme vai dando lugar
para uma atrofia do EPR. O último detalhe para a gente saber, a gente já falou, mas é o padrão do eletrooculograma. O eletrooculograma é um dos exames mais importantes para diagnóstico de BEST, tá? Ele vai ter uma redução importante em todas as fases da doença, mesmo nos indivíduos assintomáticos que sejam portadores da mutação do gene BEST1, eles vão ter alteração do eletrooculograma. Vai estar reduzido tanto o pico fotópico, né, que existe um pico fotópico ali, um pico na fase, né, com presença de luz do exame, ele vai estar reduzido, e você também vai ter uma redução do índice de Arden. O que é o índice de Arden? É a relação de pico fotópico dividido pelo vale escotópico. Então você tem um pico na fase fotópica e um vale na fase escotópica. Então o pico está diminuído, mas também o índice de Arden, que faz a relação do pico pelo vale, também está severamente reduzido. Então se você vê na sua prova lesão viteriforme, eletrooculograma alterado, BEST, tá? Não tem outro diagnóstico, até porque as outras condições que podem cursar com depósitos viteriformes, como a distrofia viteriforme fóveo-macular do adulto, ela tende a ter o eletrooculograma normal ou apenas discretamente alterado, enquanto no BEST ele está severamente reduzido. Então, é um dos exames mais importantes para diagnóstico de BEST, ele praticamente sela o diagnóstico. Claro que você, nas doenças genéticas, hoje em dia, a gente sempre vai pedir análise genética, análise da mutação, mas o eletrooculograma aqui é fundamental para o diagnóstico da doença de BEST. Para a gente finalizar, uma doença que eu acho super simpática, assim, do ponto de vista assim, de os achados e tudo mais, é claro que é muito ruim para os pacientes, é claro, mas é uma doença gostosinha de estudar, porque eu acho ela bem fácil, que é a retinosquise juvenil ligada ao X. Por que eu acho fácil? Porque a genética está no nome, então retinosquise juvenil ligada ao X, então é uma herança recessiva ligada ao X. Eu falei para vocês que toda doença com herança recessiva ligada ao X é mais comum em homens, e aqui não é diferente. Então a gente está falando de meninos aqui, né, sexo masculino, abaixo dos 10 anos de idade, na grande maioria dos casos. O gene aqui, né, também é fácil, é gene RS1, de retinosquise, RS de retinosquise, tá? Então, BEST1 da doença de BEST, RS1 da retinosquise juvenil ligada ao X. Esse gene, ele é o gene, Dani, da retinosquisina, que é uma proteína muito importante para a integridade da retina ali pelas células de Miller. Então, é um gene importante ali essa proteína, ela é importante para a integridade da retina. Então, quando ela está alterada, a retina começa a se separar e acontece a retinosquise, tá? E quais são os achados clínicos aqui desses pacientes com retinosquise? Chamam a atenção 3 achados, mas o principal deles é a retinosquise foveal. Então, a retinosquise central ali, foveal, no centro da mácula. Tá? E essa separação, ela é bem superficial. Ela acontece ao nível da camada de fibras nervosas da retina. Então, uma separação bem superficial. Diferentemente do que acontece na retinosquise degenerativa, que é uma separação mais profunda. Tá? E essa separação, essa retinosquise, causa no fundo de olho esse aspecto aqui de estrias radiais, tá? Então, isso que eu vejo no OCT, essa separação das camadas da retina, gera esse aspecto de estrias radiais no exame de fundoscopia, tá? A acuidade visual desse paciente é extremamente variável, tá? Pode ser pouco alterada até casos de baixa visual severa, tá? Então, primeiro achado, retinosquise foveal. Segundo achado, retinosquise periférica. Esses indivíduos podem ter retinosquise periférica também, como essa aqui da imagem. Então, eles podem ter uma retinosquise periférica, além da retinosquise foveal, mas ela vai aparecer em 50% dos casos, geralmente. Tá? A retinosquise foveal é mais relevante. E o terceiro achado é a hemorragia vítrea. Tá? Então, criança, menino, sexo masculino com hemorragia vítrea, uma das hipóteses diagnósticas que você precisa excluir é a retinosquise juvenil ligada ao X, justamente por conta dessa separação que acontece ali nas camadas da retina. Você pode ter um cisalhamento de algum vaso e causar uma hemorragia vítrea. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar ciente e tem que pesquisar em caso de hemorragia vítrea de repetição numa criança do sexo masculino. Um outro achado muito importante, eu queria até mostrar uma imagem, é o padrão do ERG, tá?
a gente vai ter um padrão clássico de erg, que é o erg negativo. Isso gosta de aparecer em prova também. O que é o erg negativo? Vamos lá, não precisa decorar também. O erg tem uma onda A, que é uma onda negativa, formada ali pela atividade dos fotorreceptores, e uma onda B, que é uma onda positiva, que vai representar ali a atividade das células da retina interna, vamos dizer assim, de uma forma mais genérica. O que é o erg negativo? Você tem um predomínio da onda negativa, predomínio da onda A. Porque na retinosquise de Juveira ligada ao X, eu não falei para vocês que a separação ela é superficial? Então, o fotorreceptor, meu amigo, ele está funcionando normal, não tem nenhum problema de fotorreceptor. Então, a onda A, que é a onda do fotorreceptor, está preservada. Agora, a onda B, que representa a atividade ali dos neurônios da retina interna, ela vai estar comprometida, vai estar severamente reduzida. E a gente chama isso de erg negativo, tá? Então, olha só, o erg normal à esquerda e o erg negativo à direita. A onda negativa está relativamente preservada e a onda positiva praticamente abolida, tá? Então, onda A preservada e redução da onda B é o padrão do erg. Bom, aqui existe uma possibilidade de tratamento, tá? Ou de pelo menos uma medicação que atenua aí as manifestações clínicas. E essa medicação e essa classe de medicações, né, são os inibidores da anidrase carbônica. Os inibidores da anidrase carbônica conseguem promover uma melhora desse aspecto da retinosquise foveal, promove uma reabsorção ali, né, de parte daquele líquido que se acumula ali, então você pode ter sim uma melhora do padrão da retinosquise com os inibidores da anidrase carbônica aqui, ó. Então você pode ter uma melhora do padrão da retinosquise com os inibidores da anidrase carbônica. Em alguns casos, esse paciente saiu de 20/100 para 20/80, né? Não teve uma melhora funcional tão grande, mas ele teve uma melhora anatômica considerável com os inibidores da anidrase carbônica. Bom, então era isso, né? Eu acho que a gente conseguiu cumprir mais. Dentro de uma hora. É isso aí. Cara, deu para revisar muita coisa, hein? Dessa vez a gente não economizou em temas, não. A gente revisou todos os temas relevantes mesmo de distrofias para a prova do CBO. É isso aí, foi bem legal a discussão. Eu achei que quem ficou até aqui no final ganhou umas questões, né, Bernardo? Com certeza. Questão de genética, questão de imagens, questão da Teórica 2. Né? Esse conteúdo vai para o podcast nessa quinta-feira, então quem quiser reassistir vai ter oportunidade também. E se vocês quiserem sugerir algum tema para a semana que vem, fiquem à vontade, mandem direct para a gente, mandem aqui na própria live. Provavelmente vai ser de oncologia, né? Então, se vocês quiserem algum tema de onco específico, podem mandar aí para a gente, que a gente vai tentar atender aí o pedido da maioria da galera. Então era isso, né, Dani? Agradecer a audiência de todo mundo, agradecer a presença de vocês, o carinho de sempre, dizer que é um prazer muito grande estar aqui sempre com vocês e desejar tudo de melhor e força na preparação aí para o CBO. Vamos com tudo. Qualquer dúvida, manda para a gente, está à disposição. E, 10 da noite a gente está aqui junto. Obrigado e até a próxima, né, Bernardo? Valeu, pessoal. Um abração. Até a próxima live. Tchau, tchau, turma.